O amor ao dinheiro e a busca pela sabedoria no Hiparco de Platão. O Hiparco, um diálogo atribuído a Platão, cuja autenticidade é objeto de debate acadêmico devido à ausência de data dramática e às semelhanças com outros textos de atribuição incerta, como Minos, Rivais e Filebo, apresenta uma investigação sobre a natureza da avareza e do amor ao dinheiro, filarguria. A similaridade estrutural com o Minos, notadamente a abertura com a pergunta socrática, o que é X, formulada no Hiparco como o que é o amor do lucro, quem são os apaixonados pelo lucro, 225a. E a designação de ambos os diálogos por nomes de figuras tirânicas sugerem uma relação temática relevante. Este ensaio propõe que o Hiparco, por meio da análise da filarguria, em um diálogo entre Sócrates e um interlocutor não identificado, demonstra as dificuldades inerentes à definição de conceitos morais e explora a função da dialética socrática na desconstrução de premissas e na problematização da tirania. A figura de Hiparco, tirano ateniense, funciona como contraponto irônico, justapondo sua alegada sabedoria à simplicidade de seus versos e à instabilidade de seu regime. A análise subsequente examinará a progressão argumentativa do diálogo, com foco na definição de filarguria, no papel da ironia, na distinção entre a busca por riqueza material e a busca por conhecimento e na representação da tirania. O diálogo inicia-se com uma série de perguntas sobre ganho e perda, 227a. Sócrates conduz o interlocutor à concordância de que a perda é um mal e o ganho, seu oposto, um bem. Entretanto, essa linha de raciocínio resulta em uma aporia. Se o ganho é um bem e todos buscam o bem, todos seriam amantes do ganho. 227 BC, o que contradiz a percepção da avareza como um vício. A tentativa de definir o amante do ganho como aquele que busca lucrar com ações das quais indivíduos considerados virtuosos não se permitem, 227 set, é inadequada, pois não estabelece critérios claros para diferenciar ganhos justos de injustos. A discussão sobre o dano, 227DI, a quantificação do ganho, 231AB, e a valoração do que é ganho, ouro versus prata, 231CE, introduzem nuances adicionais à busca por uma definição precisa de filarguria. O termo grego filarguria, que pode ser traduzido como amor ao dinheiro ou amor ao ganho, contribui para a ambiguidade. O diálogo demonstra a relatividade do valor atribuído ao ganho, dependente de circunstâncias e perspectivas individuais, o que dificulta a formulação de uma definição universal de avareza. Essa definição reflete a tensão entre ética individual e coletiva, um tema recorrente em Platão. Após examinar a complexidade da definição de filarguria, é crucial analisar o método utilizado por Sócrates para conduzir essa investigação, a ironia. A ironia socrática é um elemento essencial no Hiparco. Sócrates assume uma postura de aprendiz, mas suas perguntas revelam as inconsistências nas afirmações do interlocutor, 228a. A menção a Hiparco, 228be, tirano que introduziu os poemas de Homero em Atenas e inscreveu versos em estátuas de Hermes, é permeada de ironia. Sócrates elogia a sabedoria de Hiparco por substituir os ditos délficos por máximas como caminhei com intenção justa e não engane um amigo, 229a, expondo a superficialidade e a pretensão do tirano. Hiparco, ao tentar estabelecer suas máximas como preceitos universais, demonstra a ausência de imparcialidade e rigor intelectual, atributos fundamentais para o diálogo filosófico. A acusação de engano, 228a, e a comparação com comerciantes desonestos, 228b, sugerem que o próprio interlocutor, ao condenar a filarguria, pode estar incorrendo em um comportamento similar. A reabilitação de Hiparco constitui uma desconstrução irônica da figura do tirano e da moral convencional. A versão platônica do assassinato de Hiparco, 229 CD, difere das narrativas de Heródoto e Tucídides, atribuindo o ato à inveja e a disputas políticas e desmistificando, assim, o tiranicídio. Esse humor, que remete à comédia de Aristófanes,
particularmente ao uso da paródia e do sarcasmo para desconstruir figuras de autoridade e instituições sociais, revela a ironia complexa como método para questionar normas e convenções. A ridicularização de Hiparco se dá, por exemplo, quando Sócrates elogia a sabedoria do tirano por substituir os ditos délficos, reconhecidamente profundos e enigmáticos, por máximas banais como caminhe com intenção justa, 229a. Essa justaposição, similar às paródias que Aristófanes fazia dos líderes atenienses em suas peças, expõe a superficialidade da pretensão de Hiparco à sabedoria. A banalidade dos versos, contrastando com a solenidade esperada de um líder, cria um efeito cômico que desestabiliza a figura do tirano. O uso da ironia complexa reside no fato de Sócrates aparentemente elogiar Hiparco, enquanto, na verdade, o ridiculariza sutilmente, levando o interlocutor a questionar a própria noção de sabedoria. A contraposição entre a busca por riqueza material e a busca por conhecimento, tema recorrente em Platão, notadamente na República, no Banquete e no Ethídemos, é central no Hiparco. Hiparco, ao buscar a imortalidade por meio da poesia e do domínio sobre os cidadãos, representa a tirania da paixão desregrada e a ilusão de que poder e riqueza garantem a felicidade. O filósofo, guiado por Eros, busca a verdade e o bem, alcançando a realização na aquisição do conhecimento. A dificuldade do interlocutor em definir filarguria, sua limitação na compreensão de conceitos filosóficos, impede-o de reconhecer a superioridade da busca pelo saber. Hiparco, imerso em seu egocentrismo, personifica o fracasso da tirania. Hiparco, como figura tirânica, exemplifica o eros desordenado, que se contrapõe ao eros filosófico, orientado para o conhecimento. Tanto no Hiparco quanto no Minos, a figura do tirano serve como um contraponto à investigação socrática, enquanto no Minos a figura de Minos, lendário legislador de Creta, é utilizada para questionar a própria natureza da lei e sua relação com a justiça. No Hiparco, a figura do tirano ateniense homônimo serve para problematizar a relação entre poder, sabedoria e moralidade. A incapacidade de definir claramente a filarguria no Hiparco ecoa a dificuldade de definir a lei justa no Minos, sugerindo que a busca por definições universais em questões morais e políticas é intrinsecamente complexa e desafiadora. Ambos os diálogos culminam não em respostas definitivas, mas em aporias que instigam o leitor à reflexão crítica sobre conceitos fundamentais da ética e da política. A aporia inicial de Hiparco, na qual a busca pelo ganho, aparentemente um bem individual, leva-as à conclusão de que todos seriam amantes do lucro, expõe a tensão entre a ética individual e a coletiva. Se o acúmulo de riqueza é um objetivo individual legítimo, como conciliar essa busca com a necessidade de justiça e bem comum na sociedade? O diálogo sugere que a filarguria, termo original em grego para filarguria, que significa amor excessivo ao dinheiro, representa uma distorção dessa busca individual, na qual o interesse próprio se sobrepõe aos valores coletivos. A figura de Hiparco, como exemplo de um governante que prioriza seus próprios interesses em detrimento do bem-estar da polis, reforça a crítica platônica à desarmonia entre o indivíduo e a comunidade. A busca filosófica pela sabedoria, em contraste, se apresenta como um caminho para a virtude individual que, por sua vez, contribui para a harmonia social. O Hiparco, apesar das controvérsias sobre sua autoria, apresenta contribuição para o estudo da filosofia platônica. Ao investigar a complexidade da definição, o papel da ironia e a natureza da tirania, o diálogo promove a reflexão sobre moralidade, poder e conhecimento. Hiparco funciona como advertência contra a ganância e a ilusão de controle. A dialética socrática desvela as aparências e orienta para uma compreensão da condição humana. O Hiparco, com seu humor singular e sua crítica à tirania, incentiva a análise dos valores que regem as ações humanas.
A inclusão do diálogo no corpus platônico, independentemente de sua autoria, indica sua relevância para a academia como ilustração do método socrático, revelando as inconsistências da moral convencional e a natureza ilusória do poder tirânico. A discussão sobre a filarguria configura-se, portanto, como um exemplo das investigações platônicas acerca da justiça, da verdade e da vida virtuosa. O Hiparco, com sua investigação aparentemente simples sobre o amor ao dinheiro, desvela a profunda complexidade da moralidade humana e nos convida a pensar mais e questionar os valores que norteiam nossas vidas, tanto individualmente quanto coletivamente, na busca incessante pela sabedoria autêntica.